Um bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar Salmo 62 para a nossa meditação no dia de hoje, a qual está escrito assim: exortação a que se confie somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de baixa classe são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentiras. Pesados na balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina, e se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus por essa palavra, por esse salmo lindo, né? Não é apenas um salmo, mas é a santa palavra de Deus, a qual ela nos desperta para que nós venhamos esperar no Senhor. A palavra de Deus, ela sempre aponta para esperar, confiar, descansar, não temer, né? Então a gente vê que ela é uma fonte assim de incentivo, de conforto para a nossa vida, né? Traz paz e regozijo para a nossa alma. A nossa alma, ela se abate, fica triste, né? A gente sente, muitas das vezes, ela triste dentro de nós. É por isso que Davi falou assim: ó minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque a nossa alma, o prazer dela é louvar a Deus, né? É estar sempre alegre na presença de Deus. E quando a gente não faz a vontade de Deus, que não leva a nossa alma perante Deus, ela fica triste, ela fica muito abatida. Aí a gente fala: nossa, hoje eu estou tão triste, eu não sei o que é, né? Sabe aquele dia que você fica assim: nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, é inexplicável, eu estou bem abatido hoje. Sabe por quê? Porque a alma, ela quer Deus, ela veio de Deus, ela é criada por Deus. E o anelo da nossa alma é ficar
se alimentando de Deus, né? Tudo que é de Deus, ela ama, quer. Ela tem desejo de voltar para lá, para o céu, né? Que é o lugar onde Deus está, Deus habita, a nossa alma quer ficar com Deus. Por isso que muitas das vezes, dependendo da situação, a gente fala assim, eu tenho vontade de morrer, eu quero morrer. Mas não é, na verdade, eu quero morrer. É a alma querendo ir para Deus, né? Porque ela ama Deus, ela depende de Deus, ela se alimenta das coisas concernentes a Deus, né? Então, por isso que Davi fala assim às vezes, minha alma, espera no Senhor, espera. Então, aí a gente vê aqui esse Salmo 62 falando a mesma coisa. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Tá vendo? Então, a nossa alma, ela sabe que em Deus há salvação. A nossa alma, ela sabe que em Deus tem virtude, que em Deus tem solução. Então, por isso que ela anela por Deus, né? Eu falo assim, é um relacionamento de pai e filho, né? De mãe, né? Deus é um relacionamento de mãe, é um amor assim, a gente sempre medita como se fosse um amor de mãe, né? Porque o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de mãe. Só que o amor de Deus é muito maior do que o amor da mãe. Porque tem mãe, né, que ela não tem o amor pelo filho. Ela não está nem aí, não é verdade? E Deus falou assim, ó, que mesmo que a sua mãe te esquecer, teu pai te esquecer, te desamparar, eu te recolherei. Então o amor de Deus é muito grande. A gente pensa assim, a gente compara o amor de Deus assim como o amor de mãe, né? E então quando a gente quer as coisas, né? Quando a gente era criança, a gente queria as coisas da mãe, né? A gente ficava anelando. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, né? É desse jeito. Qualquer coisinha, corre na mãe. A mãe que resolve tudo. A mãe é uma pessoa incomparável, né? A mãe é médico, a mãe é psicóloga, a mãe é advogada, a mãe tem sabedoria para tudo quanto é coisa. Tudo que se possa imaginar nesse mundo, a mãe tem a sabedoria. A mãe é professora, né? Porque o filho vai fazer tarefa, a mãe está ali explicando para o filho. Então, a mãe ela tem assim todo o suporte para o filho. E assim nós vemos que o nosso Deus é para nós também muito mais, né? E a gente vê que a nossa alma, ela se dirige a Deus como filhinho, como filho dependente de Deus. A nossa alma, ela só fica segura se ela estiver abrigada em Deus. Ela só fica alegre se ela estiver pendurada no colo de Deus ali, né? Aí ela fica segura mesmo. Glória a Deus. Então aí a gente vê essa conversa de Davi com a sua alma. A alma espera no Senhor. A minha alma espera somente no Senhor. E aí no verso 2, se Ele é a minha rocha, só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Tá vendo? Então, ele está dizendo que só Deus é a rocha dele, só Deus é a salvação dele e a minha defesa, ele diz, né? Nosso defensor e a nossa rocha. Só dele vem a nossa salvação. E a nossa alma, ela sabe disso. Ela sabe que Deus veio para salvá-la, para redimi-la,
Porque quando a gente peca, a gente está humilhando a nossa alma. Quando a gente erra, a gente está sujando a nossa alma. Então a nossa alma, dentro da gente, ela fica batida por causa dos nossos erros que a gente comete, né? Pelo Espírito. Então nós não podemos deixar a nossa carne fazer coisas que venham magoar a nossa alma, porque se nós somos induzidos pelo Espírito, né, a praticar coisas que venha desagradar a Deus, a gente tem que ficar orando pela gente, para Deus ter misericórdia, para nós não continuar pecando, fazendo coisas ruins, né? Porque senão vai refletir tudo na nossa alma, na nossa vida, né? Porque a nossa carne, ela é terrível. A nossa carne, ela combate contra o Espírito, para que a gente venha fazer coisas que a gente não quer fazer, né? A nossa carne, ela deseja coisas terríveis. Se deixar a nossa carne dominar nós, a gente vai fazer coisas que vai acarretar um caminhãozão de problema, né? Pode resultar em separação de casal, pode fazer a pessoa perder serviço, a pessoa pode terminar um noivado, um namoro. A nossa carne, ela pode fazer a gente perecer no inferno, a nossa alma. Por isso que o Senhor diz na sua santa palavra, para nós mortificarmos a nossa carne com suas concupiscências e paixões. Por que ele fala isso? Porque nós temos desejo natural, né? A nossa carne, ela tem o desejo natural de comer, beber, né? De procriar. Tudo isso a nossa carne tem desejo porque é normal. Mas o que excede o desejo carnal chama concupiscência. Concupiscência carnal, que é movida pelo espírito do engano, que se apodera da mente da pessoa e induz a pessoa a prostituir, porque não é o suficiente o esposo, não é suficiente o seu companheiro, vice-versa. Então, isso se chama concupiscência carnal. Faz a pessoa ter desejo demasiado, né? Pode ter relacionamento extras conjugais, né? A pessoa ela é induzida, conduzida pelo desejo carnal, pelo olhar, né? Como diz a palavra, tendo os olhos cheios de adultérios, né? E aí a pessoa se alimenta desses desejos, não somente da parte sensual, sexual, da procriação, mas também do alimento, do desejo de comer. Porque comer a gente tem que comer porque a gente tem fome, é natural. Mas o que passa disso é glutonaria. O que passa disso é concupiscência carnal. E muitas outras coisas, né? A concupiscência carnal faz a pessoa ter vícios, costumes. A concupiscência carnal faz a pessoa ter ódio, né? Sentimento facioso da outra pessoa, que acarreta até em morte, que acarreta em raiva, e a pessoa vai tendo aquela raiva, vai alimentando daquilo e pode até matar o próximo.
Então, são concupiscência, são sentimentos que extrapolam, né? Então, a nossa alma, ela acaba se entristecendo por causa das atitudes carnais que nós deixamos se dominar. Então, a gente tem que guerrear, porque sempre é uma guerra mesmo, né? Paulo sempre falou isso. Ele viveu isso, ele sabia, ele estava passando para a gente isso, que a carne combate contra o espírito, para que a gente não venha fazer o que é certo. A carne combate contra o espírito combatendo contra a carne, é uma guerra diária. Não é porque a gente está dormindo que a gente não está guerreando. Não importa a hora, se é de dia, se é de noite. Aí, agora nós vemos lá. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Então, o desejo carnal, como eu estava dizendo, o sentimento que extrapola, faz a gente maquinar o mal contra um homem, contra os seres humanos. E aí acontece o quê? Que aí a gente fica vulnerável, sem proteção. Fica como se fosse uma parede pouco segura, né? Que acaba sendo derrubada, né? Aí o salmista está conversando com a alma. Eles somente consultam como hão de derrubar o ser humano, deleitam-se em mentiras e com a boca bendizem, mas no seu coração lá no fundão está maldizendo, né? Aí ele está dizendo, ó, minha alma, fica calma, espera em Deus, porque dele vem a minha esperança, né? Então a gente tem que fazer assim também. Tem que conversar com a nossa alma, dizendo para ela, ó, Deus é a minha rocha, Deus é minha salvação, Deus é minha defesa. Não se abale, né? Não fica abalada minha alma, né? Então a gente não percebe que a gente conversa com a gente mesmo. Então é o diálogo, é o diálogo do espírito com a alma, né? Com o corpo. Aleluia. Está dizendo assim, ó, em Deus está a minha salvação e a minha glória e a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Então nós temos sempre que estar conversando assim, né? E muitas das vezes tem outras conversas, né? Tem outras conversas falando para nós, faz isso, faz aquilo. E a gente tem que ter aquele discernimento para nós saber, aleluia, quem é que está falando conosco, né? Para nós repreender os pensamentos maus, para nós repreender as falações na nossa cabeça que não é de Deus. Então a gente tem que ficar meio sóbrio aí, meio não, totalmente sóbrio, para nós se defendermos contra as conversas que vêm na nossa cabeça. Glória a Deus, e sempre dá palavra de conforto para nós mesmos, porque muitas das vezes a gente quer aconselhar as pessoas, quer animar as pessoas, confortar as pessoas, mas não confortamos a nossa alma, deixamos a nossa alma desejar e a nossa alma acaba ficando abatida, sendo que dentro de nós tem o Espírito Santo para nos confortar e nos consolar, e a gente deixa a nossa alma angustiada, a gente deixa a nossa alma bem lá embaixo, né? E sendo que dentro de nós a gente tem aquele que pode nos defender, dentro de nós temos aquele que pode nos erguer e sarar a nossa alma. Glória a Deus. Confia nele, olha aqui. Confia nele, ó povo.
Ó povos, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Em todo tempo, em todo momento, né? Devemos estar agarrados com o nosso Deus para que a nossa alma fique feliz, né? A gente tem que dar comida para a nossa alma. Mas o que ela come? A nossa alma, ela se inclina para as coisas de Deus. Ela quer o quê? Sempre está falando do Senhor, né? Lendo uma palavra, ouvindo louvor, orando, né? Vigiando. A nossa alma se alimenta de Deus, das coisas de Deus. Do contrário, é só tristeza. Ela vai ficar chorando dentro da gente. Ela quer glorificar, né? Nossa alma quer que a gente abra a boca para ela poder glorificar a Deus. E a gente tem que fazer isso. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentiras. Pesada em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Ai, meu Deus. Então a gente vê aqui que esse negócio de posição aí não, né? A palavra de Deus é clara sobre isso. Eu sou de classe A, eu sou de classe B, né? Eu sou pobre, eu sou rico. Mas o Senhor diz que são tudo igual, pesado na balança, são mais leves do que a vaidade. Então a gente vê que para Deus não tem essa de classe pobre e classe rica, né? Para Deus, ele pesa na balança, a pessoa tem o mesmo peso, né? Todos têm alma, todos têm os seus corpos carnais, né? Deus olha dessa forma. Não está olhando se a pessoa é rica, se ela é pobre. Ele não leva em consideração essas coisas, né? Mas ele leva o que a alma tá marcada, o que a alma quer, que precisa. Isso ele leva em consideração. O coração do ser humano tem que se voltar para Deus, né? Oh, glória! Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Então, muitas das vezes, a gente tem mais confiança na opressão, não é verdade? Estou oprimida, tem aquela segurança na opressão. A força da pessoa está toda na opressão, né? E não é para nós colocar a opressão como a nossa rocha. Nós temos que parar com isso. É minha dor, a minha enfermidade, a minha depressão, a minha não sei o quê. Nós temos que parar com isso, né? Nós não podemos colocar nossa força nessas coisas. A nossa força nós temos que colocar em Deus, né? No Senhor, né? E as coisas ruins a gente tem que expulsar da nossa vida. Nós temos que começar a orar mais pela gente também. Se por acaso você tiver um pouco de dinheiro, um pouco de riqueza, não ponha o coração nisso. Está escrito aqui, ó. Não ponha o coração, não faça dos seus bens materiais a sua segurança. Não faça, porque isso aí perece, né? Hoje você pode ter bastante, amanhã você pode não ter nada. Então não pode ter essa segurança, essa confiança totalmente aí nas riquezas da terra. Aí está escrito no 11, uma coisa disse Deus, eu ouvi 2 vezes, que o poder pertence a Deus. Glória a Deus, né? Então a gente tem que ouvir, quando Deus fala conosco, ouvir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, sempre estar com o nosso ouvido inclinado para a voz de Deus, não ignorar quando Deus está falando, né? Muitas das vezes a gente não quer admitir que Deus está falando com a gente pela palavra. Aí a gente começa a falar, aquele pregador lá é assim mesmo. Não confio nesse pregador, não.
principalmente esse pregador aí que conhece a minha vida, principalmente esse irmão aí que pregou, ele é membro da nossa igreja, ele conhece a minha vida, por isso que ele falou aquilo, né? Aí quando vem um pregador de fora, a gente fala, você viu como Deus falou comigo, né? E então, a gente tem que parar com essas coisas. A gente tem que meditar nas coisas de Deus, se alegrar. Não importa quem é que está pregando, se é o irmão da igreja, se é um irmão de fora, né? Mas a gente tem que estar ligado em espírito, para que quando Deus falar, a gente venha ouvir uma vez, duas, né? Quer dizer, eu tenho que acatar as palavras do papai, né? A gente tem que meditar, pegar pra gente, porque a gente fala, não vou pegar isso pra mim não, né? Eu prefiro correção pra mim. Eu pego. Nossa, eu prefiro mais a correção do que elogios, né? E a gente também quer ser consolado, a gente também quer ser confortado, abençoado. Só que a gente sabe quando é Deus que está falando, né? A gente entende quando Deus está usando o vaso. Aleluia. O poder pertence a Deus. Está escrito aqui, ó. O poder pertence a Deus. Então nós sabemos que Ele está acima de tudo e de todos, o nosso grande Deus poderoso. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, se nós vamos ganhar segundo as nossas obras, então a gente tem que ter obras boas, né? Qual será as nossas obras? O que será que nós estamos fazendo, né? Que obras que nós estamos fazendo, né? Nossas atitudes. Às vezes a gente não está fazendo obra nenhuma. Às vezes a gente está fazendo obras para o próximo e para nós a gente não está fazendo. Talvez a gente está fazendo para a gente e para o próximo não está fazendo, né? Atitudes, sei lá, né? Porque o Senhor aqui está falando, ó, que Ele retribuirá a cada um segundo a sua obra, né? Muitas pessoas falam assim, Deus não está vendo. Deus também sabe de tudo. Não sei o que lá, né? E fica aí acomodado, e fica aí dando trabalho, né? Mas só que vai ter recompensa. A recompensa vai chegar, né? Aquilo que a gente está semeando, a gente vai colher, seja lá o que for. Mas nós vamos recolher, nós vamos receber a recompensa da mão do Senhor, né? Nós vamos receber galardão, que significa presentes, da mão do Senhor, se nós realmente trabalhar para o Senhor, fazer coisas retas, né? Louvado seja Deus, nada impede de nós fazer coisas retas, nada impede de nós fazer obras boas, seja lá o que for, né? Não ficar aí com avareza. Se Deus tocar no seu coração está ardendo para fazer uma beneficência, você faça, não é verdade? E muitas outras coisas, não é só ficar dando cesta básica para os outros, não. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Obras. Obras significa trabalhos, atitudes, né? Louvado seja Deus. Foi essa meditação do dia. Que Deus abençoe sua semana, que a sua semana venha recheada de temor de Deus. Não vamos deixar nossa alma triste, não. Vamos dar alegria para nossa alma, né? Sua alma quer buscar a Deus, deixa ela buscar a Deus. Vamos vencer a nossa carne. Nossa carne é terrível, ela é nosso inimigo. Nossa carne, se nós deixar, ela leva a gente para o inferno. Então, nós temos que alegrar o nosso espírito, deixar o espírito se voltar para Deus, alimentar do papai, das coisas do céu, né?
como Jesus. Jesus vivia dependendo do Pai. É meu Pai daqui, meu Pai dali, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.